Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Meu nome é Luiz e hoje estou aqui para dar continuidade à leitura de Percy Jackson Os Olimpianos com o livro O Último Olimpiano. Nós vamos ler hoje o capítulo 15, que se chama Quirón dá uma festa. Midtown era uma zona de guerra. Sobrevoamos pequenos conflitos por toda parte. Um gigante arrancava árvores no Bryant Park, enquanto dríades arremessavam nozes nele. Diante do Waldorf Astoria, uma estátua de bronze de Benjamin Franklin surrava um cão infernal com um jornal enrolado. Um trio de campistas de Hefesto lutava contra um pelotão de Drakenai em meio do Rockefeller Center. Fiquei tentado a parar e ajudar, mas pela fumaça e pelo barulho, dava para ver que a ação de verdade havia se deslocado mais para o sul. Nossas defesas estavam desmoronando. O inimigo estava se aproximando do Empire State Building. Fizemos uma rápida varredura na área ao redor. As caçadoras haviam disposto uma linha defensiva na rua 37, apenas quadras ao norte do Olimpo. A leste da Park Avenue, Jake Mason e outros campistas de Hefesto lideravam um exército de estátuas contra o inimigo. A oeste, o chalé de Deméter e os espíritos da natureza de Grover haviam transformado a Sexta Avenida em uma selva que enredava um esquadrão de semideuses de Cronos. O sul estava livre por hora, mas os flancos do exército inimigo estavam dando meia volta. Mais alguns minutos estaríamos totalmente cercados. Temos de pousar onde mais precisamos de nós, murmurei. Isso é em todo lugar, chefe. Avistei a sudoeste uma bandeira cinza familiar com uma coruja pintada na rua 33, com um túnel da Park Avenue. Annabeth e dois dos seus irmãos continham um gigante hiperbóreo. Lá, disse eu a Blackjack. Ele mergulhou em direção da batalha. Saltei das costas e aterrissei na cabeça do gigante, enquanto o monstro olhou para cima. Deslizei pelo seu rosto, esmagando-lhe o nariz com o escudo. Ha! O gigante cambaleou para trás, o sangue azul escorrendo por suas narinas. Toquei a calçada já correndo. O hiperbóreo soltou uma baforada, formando uma nuvem de névoa branca, e a temperatura caiu. O lugar onde eu saltara agora estava coberto de gelo, e eu, por uma camada branca como açúcar sobre uma rosquinha. Ei, feioso! Gritou Annabeth. Esperava que ela estivesse falando com o gigante, não comigo. O homem azul berrou e voltou-se para ela, expondo a parte posterior das pernas desprotegidas. Investi e o espetei atrás do joelho. Ah! O hiperbóreo vagou para frente. Esperei que ele virasse, mas ele congelou. E com isso quero dizer que ele, literalmente, se transformou em gelo. Partindo do ponto em que eu havia espetado, surgiram em seu corpo rachaduras, que foram ficando mais longas e mais largas, até que o gigante desmoronou em uma montanha de cacos azuis. Obrigada, Annabeth estremeceu, tentando recuperar o fôlego. A porca? Virou costeleta, respondi. Ótimo. Ela flexionou o ombro. Obviamente o ferimento ainda incomodava, mas ela viu minha expressão e revirou os olhos. Estou bem, Percy. Venha, ainda nos restam muitos inimigos. Ela estava certa. A hora seguinte é uma lembrança obscura. Lutei como nunca havia lutado antes, investindo contra legiões de Drakenai, derrubando dezenas de Telkines a cada golpe, destruindo o Empolzai e nocauteando semideuses inimigos. Independentemente de quantos eu derrotasse, outros tomavam seu lugar. Annabeth e eu corremos de quarteirão em quarteirão, tentando auxiliar nossas defesas. Muitos de nossos amigos jaziam caídos nas ruas, feridos. Muitos estavam desaparecidos. À medida que a noite transcorria e a lua ficava mais alta no céu, fomos empurrados para trás, metro a metro, até estarmos todos apenas uma quadra do Empire State Building. No momento, Grover estava perto de mim, batendo na cabeça de mulheres cobras com seu porrete. Então, ele desaparecia na multidão, e era Talia que estava ao meu lado, fazendo os monstros recuarem com o poder do seu escudo mágico. A Sra. O'Leary surgiu saltitando do nada, pegou um grande lestrigão na boca e lançou-o no ar como um frisbee. Annabeth usava seu boné de invisibilidade para passar sorrateiramente por trás das linhas inimigas. Sempre que o monstro se desintegrava, sem nenhuma razão, aparentemente com uma expressão de surpresa na cara, eu sabia que Annabeth passara por ali. Mas ainda não era o suficiente. Mantenham as posições! Gritou Kate Gardner, de algum ponto à minha esquerda.
O problema é que havia bem pouco de nós para manter qualquer coisa. A entrada para o Olimpo estava uns 7 metros atrás de mim. Um círculo de bravos semideuses, caçadoras e espíritos da natureza guardavam as portas. Eu brandia a espada e golpeava, destruindo tudo em meu caminho. Mas mesmo eu estava ficando cansado. Além do mais, não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Na retaguarda das tropas inimigas, algumas quadras para o leste, uma luz brilhante começou a reluzir. Pensei que fosse o sol nascente. E então percebi que Cronos vinha em nossa direção em uma carruagem dourada. Uma dúzia de gigantes lestrigões carregava a tocha diante dele. 2 hiperbóreos carregavam suas bandeiras pretas e roxas. O senhor dos titãs parecia bem disposto e descansado, seus poderes na capacidade máxima. Avançava lentamente, deixando que eu me consumisse. Annabeth apareceu ao meu lado. Precisamos recuar para a entrada, defendê-la a todo custo. Ela tinha razão. Eu estava prestes a ordenar uma retirada quando ouvi a trompa de caça. O som atravessava o ruído da batalha como um alarme de incêndio. Um coro de tropas respondeu, ecoando por todo canto nos edifícios de Manhattan. Olhei para Talia, mas ela simplesmente franziu a testa. Não são as caçadoras, assegurou. Estamos todas aqui. Então quem? As tropas soaram mais alto. Eu não sabia dizer de onde estavam vindo por causa do eco, mas parecia que um exército inteiro se aproximava. Eu receava que fossem mais inimigos, mas as tropas de Cronos pareciam tão confusas quanto nós. Gigantes baixavam seus porretes. Drakenai silvavam. Até mesmo a guarda de honra de Cronos parecia inquieta. Então, à nossa esquerda, uma centena de monstros gritou ao mesmo tempo. O flanco norte de Cronos inteiro avançou. Pensei que estivéssemos liquidados, mas eles não atacaram. Correram, passando por nós, e foram de encontro a seus aliados do sul. Uma nova explosão de trompas sacudiu a noite. O ar tremulava. Em um movimento indistinto, toda uma cavalaria surgiu como se caísse do céu na velocidade da luz. É, benzinho, gemeu uma voz. É hora da festa! Uma chuva de flechas voou sobre nossas cabeças, caindo sobre os inimigos e pulverizando centenas de demônios. Mas não eram flechas comuns. Eram flechas que assoviavam ao voar, fazendo um som parecido com um "Ui!". Alguns tinham cataventos presos a elas. Outras tinham luvas de boxe no lugar da ponta. Centauros! Gritou Annabeth. O exército dos pôneis de festa explodiu entre nós num tumulto de cores. Camisas com estampas tie-dye, perucas afro multicoloridas, enormes óculos de sol e rostos com pinturas de guerra. Alguns tinham slogans rabiscados em seus flancos como "Cavalos arrasam" ou "Cronos é um bobalhão". Centenas deles tomaram a quadra. Meu cérebro não conseguia processar tudo o que eu via, mas eu sabia que se eu fosse o inimigo, estaria correndo. "Percy!" gritou Kiron, acima do mar dos centauros selvagens. Ele estava vestido com uma armadura da cintura para cima, o arco na mão e sorria de satisfação. "Desculpe por chegarmos tarde." "Cara!" gritou outro centauro. "Deixa a conversa para depois! Acabe com os monstros agora!" Ele carregou uma pistola de paintball de cano duplo e disparou contra um cão infernal inimigo, tingindo-o de rosa pink. A tinta deveria estar misturada com pó de bronze celestial ou algo semelhante, porque assim que ela atingiu e se espalhou pelo cão infernal, o monstro gritou e se dissolveu em uma poça rosa e preta. "Pôneis de festa!" gritou um centauro. "Sul da Flórida!" Em algum ponto, do outro lado do campo de batalha, uma voz fanhosa gritou de volta. "Divisão Coração do Texas!" "O Havaí arrasa!" gritou uma terceira. Era a coisa mais linda que eu já vira. Um exército inteiro do Titã fez meia volta e fugiu, empurrando por uma enchente de bolas de tinta, flechas, espadas e tacos de beisebol de borracha. Os centauros pisoteavam tudo em seu caminho. "Parem de correr, seu bando de tolos!" gritou Cronos. "Fiquem e ajam!" Essa última parte foi por causa de um grande hiperbóreo em pânico, que tropeçou por trás caindo sentado em cima dele. O Senhor do Tempo desapareceu sob um traseiro azul gigante. Nós os fizemos recuar várias quadras até que Kiron gritou: "Parem! Vocês prometeram! Parem!" Não foi fácil. Mas, por fim, a ordem foi transmitida pelas fileiras de centauros, e eles começaram a voltar, deixando o inimigo fugir. "Kiron é esperto", disse Annabeth, enxugando o suor do rosto. "Se os perseguirmos, ficaremos dispersos demais. Precisamos nos reagrupar."
Mas o inimigo... Eles não estão derrotados, concordou ela. Mas a aurora está chegando. Pelo menos ganhamos algum tempo. Eu não gostava de recuar, mas sabia que ela estava certa. Observei os últimos Telquines fugindo precipitadamente na direção do rio East. Então, relutante, fiz meia volta e segui na direção do Empire State Building. Delimitamos um perímetro de 2 quadras, com uma tenda de comando no Empire State Building. Kiron informou-nos que os pôneis de festa haviam enviado divisões de quase todos os estados da União. 40 da Califórnia, 2 de Rhode Island, 30 do Illinois. Por alto, um total de 500 havia respondido a seu chamado. Mas, mesmo com tantos assim, não podíamos defender mais do que algumas quadras. Cara, disse um centauro de nome Larry, com uma camiseta que o identificava como Grande Chefe Máximo, filial do Novo México. Isso foi mais divertido que nossa última convenção em Vegas. É, disse Owen, da Dakota do Sul. Ele usava uma jaqueta de couro preta e um antigo capacete do exército da Segunda Guerra Mundial. Nós acabamos com eles. Kiron deu um tapinha nas costas de Owen. Vocês fizeram bonito, meus amigos, mas não sejam descuidados. Cronos nunca deve ser subestimado. Agora, por que não vão à lanchonete na 33 Oeste tomar o café da manhã? Ouvi dizer que a divisão de Delaware encontrou um estoque de root beer. Root beer! Eles quase pisotearam uns aos outros ao sair galopando. Kiron sorriu. Annabeth o abraçou e a senhora O'Leary lambeu seu rosto. Ah, grunhiu ele. Chega disso, cachorra. Tá, eu estou feliz em vê-la também. Kiron, obrigado, disse eu. Quero dizer, vocês salvaram o dia. Ele deu de ombros. Lamento ter demorado tanto. Os centauros viajam velozmente, vocês sabem. Podemos vencer qualquer distância galopando. No entanto, reunir todos os centauros não foi uma tarefa fácil. Os pôneis de festa não são lá muito organizados. Como vocês conseguiram transpor as defesas mágicas em torno da cidade? Perguntou Annabeth. Elas nos retardaram um pouco, admitiu Kiron. Mas acho que destinam principalmente a impedir a entrada de mortais. Cronos não quer humanos insignificantes se interpondo no caminho da sua grande vitória. Então, talvez os outros reforços possam passar, disse eu esperançoso. Kiron alisou a barba. Talvez, embora o tempo seja curto. Assim que Cronos se recuperar, ele vai atacar outra vez. Sem o elemento surpresa do nosso lado, entendi o que ele queria dizer. Cronos não estava derrotado, de jeito nenhum. Eu torcia para que ele tivesse sido esmagado debaixo do traseiro daquele gigante hiperbóreo, mas eu sabia que isso não tinha acontecido. Ele voltaria, no mais tardar esta noite. E Tifão? Perguntei. O rosto de Kiron tornou-se sombrio. Os deuses estão ficando cansados. Dionísio foi posto fora de combate ontem. Tifão espatifou sua carruagem, e o deus do vinho caiu em algum ponto dos montes Apalaches. Ninguém o viu desde então. Hefesto também está fora de ação. Foi arremessado da batalha com tamanha força que criou um novo lago na Virgínia Ocidental. Ele vai ficar bem, mas não há tempo de voltar a lutar. Os outros ainda estão lutando. Conseguiram retardar a aproximação de Tifão, mas o monstro não pode ser detido. Vai chegar a Nova York aproximadamente a esta hora amanhã. Assim que ele e Cronos juntarem forças... Então, que chances temos? Perguntei. Não vamos conseguir resistir mais um dia. Vamos ter que conseguir, afirmou Talia. Vou providenciar para que novas armadilhas sejam instaladas no perímetro urbano. Ela parecia exausta. Sua jaqueta estava suja de fuligem e poeira de monstro, mas ela conseguiu se pôr de pé e sair cambaleando. Eu vou ajudá-la, decidiu Kiron. Preciso me certificar de que meus companheiros não se excedam demais no root beer. Pensei que, se exceder demais, resumia bastante bem os planos de festa. Mas Kiron partiu a meio galope, deixando-me sozinho com Annabeth. Ela limpou o muco viscoso dos monstros de sua faca. Eu já vira fazer aquilo centenas de vezes, mas nunca pensara no motivo de ela se preocupar tanto com aquela lâmina. Pelo menos sua mãe está bem, disse eu. Se lutar contra Tifão é estar bem, ela me olhou nos olhos. Percy, mesmo com a ajuda dos centauros, eu estou começando a achar... Eu sei. Tinha um mau pressentimento de que essa podia ser nossa última chance de conversar, e sentia que havia 1 milhão de coisas que não tinha dito a ela. Ouça, teve umas visões que Estia me mostrou sobre Luke.
Talvez fosse apenas uma dedução óbvia, mas tive a impressão de que Annabeth sabia o que eu vinha ocultando. Talvez ela viesse tendo seus próprios sonhos. Você, Talia e Luke. O primeiro encontro de vocês. Seu primeiro encontro com Hermes. Annabeth guardou a faca de volta na bainha. Luke prometeu que nunca deixaria que me machucasse. Ele disse que seríamos uma nova família e que seria melhor do que a dele. Seus olhos me lembraram aquela garotinha de 7 anos no beco, zangada, assustada, desesperada por um amigo. Talia falou comigo mais cedo, disse eu. Ela teme que eu não possa enfrentar Luke, completou ela infeliz. Fiz que sim com a cabeça. Mas tem algo mais que você precisa saber. Ethan Nakamura parecia pensar que Luke ainda estava vivo dentro de seu corpo, talvez até lutando contra Cronos pelo controle. Annabeth tentou esconder, mas eu podia ver sua mente trabalhando nas possibilidades, talvez começando a ter esperanças. Eu não queria lhe contar, admiti. Ela ergueu os olhos para o Empire State Building. Percy, durante muito tempo da minha vida, eu sentia como se tudo tivesse mudando o tempo todo. Eu não tinha ninguém em quem confiar. Assenti. Isso era algo que a maior parte dos semideuses podia compreender. Fugi de casa quando eu tinha 7 anos, contou ela. E então, com Luke e Talia, eu pensei que tivesse encontrado uma família. Mas ela se desmantelou quase imediatamente. O que estou dizendo é que eu odeio quando as pessoas me decepcionam, quando as coisas não são temporárias. Eu acho que é por isso que quero ser arquiteta. Para construir algo permanente, disse eu. Um monumento que dure 1000 anos. Ela sustentou meu olhar. Acho que isso, mais uma vez, se enquadra em meu defeito fatal. Há alguns anos, no Mar de Monstros, Annabeth havia me contado que seu maior defeito era o orgulho. Acreditar que podia consertar qualquer coisa. Eu chegara a ter um vislumbre de seu desejo mais profundo, mostrando a ela pela magia das sereias. Annabeth havia imaginado sua mãe e seu pai juntos, diante de uma Manhattan recém-construída, projetada por ela mesma. E Luke também estava lá, novamente ao lado do bem, dando-lhe as boas-vindas. Eu acho que entendo como se sente, falei. Mas Talia tem razão. Luke já traiu você muitas vezes. Ele era mau mesmo antes de Cronos. Não quero que ele a magoe mais. Annabeth franziu os lábios. Dava para ver que estava tentando não se zangar. E você vai entender se eu continuar tendo esperança de que existe uma chance de você estar errado. Desviei os olhos. Tinha a sensação de ter tentado tudo o que podia, mas isso não fez com que eu me sentisse melhor. Do outro lado da rua, os campistas de Apollo haviam montado um hospital de campanha para cuidar dos feridos. Dezenas de campistas praticamente o mesmo número de caçadoras. Eu observava trabalhando e pensava em nossas escassas chances de defender o Monte Olimpo. E de repente, eu não estava mais ali. Encontrava-me em um bar de segunda, comprido, com paredes negras, placas de neon e um monte de adultos festejando. Numa faixa pendurada no bar, lia: Feliz aniversário, Bob Earl. Música country soava nos altos-falantes. Caras grandalhões de jeans e camisetas de trabalho lotavam o bar. Garçonetes carregavam bandejas de bebidas e gritavam umas com as outras. Era o tipo de lugar ao qual minha mãe nunca me deixaria ir. Eu estava enfiado no fundo do bar, perto dos banheiros, que não cheiravam muito bem, e de algumas máquinas antigas de videogame. Ah, ótimo, você está aqui, disse o homem na máquina de Pac-Man. Vou querer uma Coca Diet. Era um sujeito gorducho, com uma camisa de estampa de pele de leopardo, um short roxo, tênis de corrida vermelhos e meias pretas, o que não permitia que ele passasse despercebido. Seu nariz era muito vermelho. Uma atadura envolvia seus cabelos negros encaracolados, como se ele estivesse se recuperando de um traumatismo. Eu pisquei. Senhor D? Ele suspirou sem tirar os olhos do jogo. Francamente, Peter Johnson, quanto tempo vai levar para que você me reconheça de imediato? Provavelmente o mesmo tempo que vai levar para o senhor aprender meu nome, murmurei. Onde estamos? Ora, na festa de aniversário de Bob Earl, respondeu Dionísio. Em algum lugar na adorável América rural. Pensei que Tifão estivesse arremessado o senhor no céu.
Disseram que o senhor fez uma aterrissagem forçada. Sua preocupação é tocante. Eu, de fato, fiz uma aterrissagem forçada. Foi muito doloroso. Na verdade, parte de mim ainda está enterrada debaixo de 30 metros de entulho em uma mina de carvão abandonada. Vão ser necessárias várias horas até que eu tenha força suficiente para me restabelecer. Mas, nesse meio tempo, parte da minha consciência está aqui. Em um bar, jogando Pac-Man. Hora da diversão, disse Dionísio. Você certamente deve ter ouvido falar disso. Onde quer que haja uma festa, minha presença é evocada. Por isso, posso existir em muitos lugares diferentes ao mesmo tempo. O único problema foi encontrar uma festa. Não sei se você está ciente de como coisas estão sérias aqui fora de sua pequena bolha de segurança em Nova York. Pequena bolha de segurança? Mas, acredite em mim, os mortais aqui fora, no continente, estão entrando em pânico. Tifão está aterrorizando todos. Bem poucos estão dando festas. Aparentemente, Bob Earl e seus amigos, abençoados sejam, são uns poucos lentos. Não perceberam que o mundo está acabando. Então, eu não estou aqui de verdade? Não. Em um instante vou mandá-lo de volta para sua vida insignificante e vai ser como se nada tivesse acontecido. E para que me trouxe aqui? Dionísio resfolegou com desdém. Eu não queria particularmente você. Qualquer um de vocês, todos os heróis serviria. Aquela garota, Annabeth. A questão, disse ele, é que trouxe você a essa festa para lhe dar um aviso. Estamos em perigo. Puxa, disse eu. Nunca teria desconfiado. Obrigado. Ele me fuzilou com um olhar, momentaneamente distraído de seu jogo. Pac-Man foi comido pelo fantasminha vermelho. R.O. Escoras, Blinky, traguejou Dionísio. Vou liquidar sua alma. É só um personagem de videogame, eu falei. Isso não é desculpa. E você está estragando meu jogo, Jackson. Que seja. Agora ouça. A situação é mais séria do que você imagina. Se o Olimpo cair, não só os deuses vão desaparecer, mas tudo o que estiver conectado à sua herança também vai começar a se desfazer. A própria essência de sua civilizaçãozinha insignificante no jogo soou uma musiquinha. E o Sr. D passou para o nível 254. Ele gritou. Tomem isso, seus camaradas de pixels. Essência da civilização? Lembrei. Sim. Toda a sua civilização vai se destruir. Talvez não de imediato, mas guarde as minhas palavras. O caos dos titãs significará o fim da civilização ocidental. Arte, leis, degustação de vinhos, música, videogames, camisas de seda, quadros de veludo preto e todas as coisas que fazem que vale a pena viver vão desaparecer. Então, por que os deuses não voltam correndo para nos ajudar? Perguntei. Devíamos juntar forças no Olimpo. Esqueçam Tifão. Ele estalou os dedos impaciente. Você esqueceu minha Coca Diet. Deuses. O senhor é irritante. Chamei uma garçonete e pedi um estúpido refrigerante. Coloquei na conta de Bob Earl. O Sr. D deu um longo gole. Seus olhos não deixaram por um só momento o videogame. A verdade, Pierre, é... Percy. Os outros deuses jamais admitiriam isso. Mas, na verdade, precisamos que vocês, mortais, resgatem o Olimpo. Vejam bem, somos manifestações da sua cultura. Se vocês não se importam o suficiente para salvar o Olimpo... Como Pan, disse eu, dependendo dos sátiros para salvar a natureza. Exato. Vou negar que disse isso, é claro, mas os deuses precisam dos heróis. Sempre precisaram. Não fosse por isso, não manteríamos vocês, pestinhas irritantes, por perto. Sinto-me tão querido. Obrigado. Usem o treinamento que eu lhes dei no acampamento. Qual treinamento? Você sabe, todas aquelas técnicas de heróis e... Não! O Sr. deu um tapa na máquina. No Pariesh. O último nível? Ele me olhou e em seus olhos cintilava um fogo púrpura. Pelo que me lembro, uma vez previ que você acabaria se tornando tão egoísta quanto todos os heróis humanos. Bem, eis a sua chance de provar que eu estava errado. Deixá-lo orgulhoso está mesmo no meu topo da minha lista. Você precisa salvar o Olimpo, Pedro. Deixe Tifão com os olimpianos e salve nossos tronos de poder. Isso precisa ser feito. Ótimo. Foi um papo muito agradável.
Agora, se não se importa, meus amigos devem estar se perguntando: tem mais? Avisou o Sr. D. Cronos ainda não alcançou seu poder máximo. O corpo do mortal foi apenas uma medida temporária. Nós já imaginávamos isso. E vocês também imaginam que, no máximo em um dia, Cronos vai queimar aquele corpo mortal e assumir a verdadeira forma de um rei titã? Isso significa... Dionísio introduziu uma moeda na máquina. Você sabe sobre a forma verdadeira dos deuses? Sim, não se pode olhá-los sem queimar por completo. Cronos ficaria 10 vezes mais poderoso. Sua simples presença iria incinerar você. E, uma vez que ele alcançasse essa condição, vai dar o mesmo poder aos outros titãs. Eles estão fracos agora, comparados ao que se tornarão em breve. A menos que você possa detê-los. O mundo vai ruir, os deuses vão morrer, e nunca vou conseguir a marca perfeita nessa máquina estúpida. Talvez eu devesse ter ficado aterrorizado. Mas, honestamente, eu já estava no limite do pânico. Posso ir agora? Perguntei. Uma última coisa. Meu filho Pollux, ele está vivo? Pisquei. Sim, da última vez que eu o vi. Eu ficaria muitíssimo grato se você pudesse mantê-lo assim. Perdi o irmão dele, Castor, no ano passado. Eu lembro. Eu o fitei, tentando ajudar minha mente a ideia de que Dionísio podia ser um pai preocupado. Perguntei-me quantos outros olimpianos estariam pensando em seus filhos semideuses nesse momento. Farei o melhor que puder. O melhor que puder, murmurou Dionísio. Isso não é tranquilizador? Agora vá. Você tem algumas surpresas bastante desagradáveis pela frente. E eu preciso derrotar Blink. Surpresas bastante desagradáveis? Ele agitou a mão e o bar desapareceu. Eu estava de volta à Quinta Avenida. Annabeth não se movera. E não dava nenhum sinal de que eu houvesse saído dali ou algo assim. Ela me viu olhando-a e franziu o senho. Que foi? Hã? Nada, eu acho. Olhei a avenida perguntando-me o que o Sr. D teria querido dizer com surpresas bastante desagradáveis. Quantas coisas ainda podiam piorar? Meus olhos pousaram em um carro azul arruinado. O capô estava amassado, como se alguém tivesse tentado abrir algumas crateras nele. Minha pele formigou. Por que aquele carro parecia tão familiar? Então percebi que se tratava de um Prius. O Prius de Paul. Disparei rua abaixo. Percy! Chamou Annabeth. Onde você vai? Paul estava desmaiado no banco do motorista. Minha mãe roncava ao lado dele. Minha mente parecia mingau. Como eu não os vira antes? Estavam sentados ali por mais de um dia, e a batalha se desenrolando em torno deles, e eu nem sequer percebera. Eles devem ter visto aquelas luzes azuis no céu. Sacudi as portas, mas estavam trancadas. Preciso tirá-los daqui. Percy, disse Annabeth delicadamente. Não posso deixá-los aqui. Eu parecia um louco. Comecei a socar o para-brisa. Tenho que tirá-los daqui. Eu tenho que... Percy, pare! Pare! Annabeth acenou para Kiron, que estava conversando com alguns centauros mais adiante. Podemos empurrar o carro para outra rua. Eles vão ficar bem. Minhas mãos tremiam. Depois de tudo por que eu passara nos últimos dias, sentia-me estúpido e fraco, mas a visão da minha família me fez ter vontade de sucumbir. Kiron chegou a galope. O quê? Ah, puxa, entendi. Eles vieram ao meu encontro, falei. Minha mãe deve ter pressentido que alguma coisa estava errada. É provável, disse Kiron. Mas eles vão ficar bem. O melhor a fazer por eles é nos concentrarmos em nossa tarefa. Então percebi algo no banco traseiro do Prius, e meu coração falhou uma batida. Preso ao cinto de segurança, atrás de minha mãe, estava um jarro grego preto e branco, de cerca de 1 metro de altura. Sua tampa estava presa por correias de couro. Não pode ser, murmurei. Annabeth apoiou a mão na janela. É impossível. Pensei que tivesse deixado isso no plaza. Trancado em um cofre, confirmei. Kiron viu o jarro e os olhos se regalaram. Essa não é... O jarro de Pandora. Contei-lhe sobre o meu encontro com Prometeu. Então o jarro é seu, disse Kiron sombriamente. Ele vai segui-lo e tentá-lo para que o abra. Não importa onde o deixe. E vai aparecer nos momentos em que você estiver mais fraco. Como agora, pensei, olhando para minha família indefesa. Imaginei Prometeu sorrindo, solícito. Pobres mortais. Abra a mão da esperança e eu saberei o que está se rendendo. Prometo que Cronos será indulgente. A raiva cresceu dentro de mim.
Desembainhei contra a corrente e cortei o vidro do lado do motorista como se fosse feito de filme plástico. Vamos empurrar o carro tirando do caminho, falei, e levar esse jarro estúpido para o Olimpo. Um bom plano, mas Percy, Kiron assentiu. O que quer que fosse dizer, ele hesitou. Um rufar mecânico foi crescendo à distância. O vap, vap, vap de um helicóptero. Em uma manhã normal em Nova York, isso não seria nada demais. Mas depois de 2 dias de silêncio, um helicóptero era a coisa mais estranha que eu já ouvira. Algumas quadras a leste, o exército de monstros gritou em zombaria quando o helicóptero surgiu no campo de visão. Era um modelo civil vermelho escuro com as letras ED, em verde brilhante na lateral. As palavras debaixo disso eram pequenas demais para ler, mas eu sabia o que diziam. Empreendimentos DER. Senti um nó na garganta. Olhei para Annabeth e vi que ela também o reconhecia. Seu rosto estava tão vermelho quanto o helicóptero. O que ela está fazendo aqui? Perguntou Annabeth. Como foi que passou pela barreira? Quem? Kiron parecia confuso. Que mortal seria tão insano para... De repente o helicóptero inclinou-se para a frente. O encantamento de Morfeu! Exclamou Kiron. O tolo piloto mortal dormiu. Observei horrorizado o helicóptero adernar, caindo na direção de alguns edifícios. Mesmo que não batesse neles, os deuses do ar provavelmente o derrubariam por se aproximar do Olimpo. Fiquei paralisado, incapaz de me mover, mas Annabeth assoviou e o Pégaso Guido surgiu do nada. Chamaram um lindo cavalo? Perguntou. Venha, grunhou Annabeth. Vamos salvar sua amiga. Bom, pessoal, essa foi mais uma contribuição aqui para o canal, uma leitura. É um capítulo bem intenso aí também, né? Nós vimos alguns ataques do exército de Cronos contra o exército do Olimpo, né? Dos nossos queridos semideuses, o exército do Olimpo. E quando tudo parecia meio encurralado, eles estavam presos ali na entrada do Olimpo, basicamente, né? Chegando na entrada do Olimpo já, meio sem forças, surge o exército dos pôneis de festa, dos centauros, e ganham um tempinho a mais, né? Para que nossos heróis consigam se recompor, se reorganizar, e ganhar um tempinho para as defesas do Olimpo, né? Muitos feridos ali na batalha, né? Como a gente sabe. O próprio Percy falando que já está ficando cansado, né? É meio difícil por conta dessa proteção toda, do rio Stygia e tudo mais, mas ele diz que já está ficando cansado, né? O Sr. D, chamando Percy, como sempre, por vários nomes errados, né? Mas ele leva o Percy até aquele bar onde está parte da sua consciência, né? Porque ele mesmo está lá enterrado nos pedregulhos ainda, se recuperando. Dá alguns recados que parecem meio óbvios, né? Que estão em perigo e tudo mais. Fala um pouco sobre os riscos do desaparecimento aí dos deuses, né? Dos deuses perderem essa guerra. Então não é só os deuses que vão desaparecer, seria a civilização ocidental toda, porque está tudo interligado. E ele fala sobre Cronos não estar no seu poder máximo, né? Que ele pretende queimar aquele corpo mortal, o corpo do Luke, e assumir sua verdadeira forma divina. Como o Percy fala, né? Você não pode olhar para a forma divina de um deus, senão você entra em combustão, pega fogo. E o próprio Sr. D diz que o Cronos ficaria 10 vezes mais poderoso que isso, que só a presença dele já incineraria qualquer mortal, né? Até nos livros nós vemos muito quando os deuses tomam sua forma divina, que os semideuses não olham, mesmo assim eles sentem um calor, né, no corpo. Então imagine esse poder do Cronos, né? E aí diz também que ele vai dar esse poder para os outros titãs. Então, situação muito séria, né? E aí agora eles estão pensando como que vão se organizar, como vão fazer, tudo parece meio perdido. Os deuses perdendo a batalha contra Tifão, basicamente, né? Ele é muito poderoso, e se ele chegar até Cronos, complicaria muito mais a situação de todos, né? E também nós temos o Percy encontrando sua família lá, no meio da batalha, né? Ficando preocupado, perdendo mais ainda essas forças, né? Por conta de ver a sua família em perigo, de pensar que poderia ter acontecido alguma coisa, enfim. E também o Jarro de Pandora. Então, muitas informações nesse capítulo, muitas coisas. E agora a situação só vai afunilando cada vez mais, né? Como percebemos, o Cronos provavelmente atacaria naquela noite, né? Então eles têm pouco tempo aí até o próximo ataque. Então agora tudo vai se afunilando mais e chegando a um ponto em que vai se direcionar para nosso confronto final aí, nossa batalha final e o desenrolar dessa história, o
resultado, né? Então, se você está gostando, está curioso, fique aqui com a gente para os próximos capítulos. Estamos chegando ao fim dessa história incrível, né? Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like se você gostou também, comente aqui alguma coisa que você está achando, alguma sugestão. Compartilhe com seus amigos também e nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.